Pois bem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Bem-vindos a mais um podcast no trecho, dessa vez a edição de número 16. Essa edição 16 demorou um pouco para sair, realmente tivemos uma quantidade de notícias grande essa semana e não são notícias simples. São notícias bastante complexas e muitas delas polêmicas, né? Então, realmente, só para fazer o roteiro aqui foi um desafio, porque estudar cada um dos temas, alguns temas são bem simples, são bem sucintos, mas existem outros temas que eu vou tocar daqui a pouco com vocês, que são extremamente longos, portanto. Uma das funções da demora do podcast foi a questão dos vários temas e da complexidade dos mesmos. Outra questão também, né, que foi a questão das festas de natalinas, né? Teve uma festa aqui em casa no sábado e véspera de Natal e Natal, então a agenda de gravação fica seriamente comprometida, né? E como a gravação exige um certo silêncio como um todo, eu optei então por estar adiando essa edição, né? Por mais alguns dias, né? Até que o ano novo passe, então provável que a gente tenha provável que o podcast às vezes tenha alguma oscilação na data, por causa que as festas acabam nos dando outras prioridades momentâneas, né? Mas o podcast ele sai sim, toda semana ele sai uma edição. Pode ficar tranquilos que eu não vou deixar de fazer os programas para vocês, certo? Então é isso, aproveitem aí o programa e vamos para as notícias. Pois bem, a primeira notícia que nos chega é a seguinte: CPT me implanta borrachões na Estação da Luz. Certo? Pois bem, depois de uma tentativa falha ali de colocar uma espécie de estribo na Estação da Luz, agora parece que a CPTM tomou um pouco mais de jeito e encomendou um trabalho um pouco mais profissional, com a implantação de alguns borrachões ali na Estação da Luz, né? Até onde eu vi, esses borrachões eles foram implantados ali na plataforma de número 4 da linha 11, né? Sentido Goianazes barra Estudantes, certo? Serão implantados esses borrachões nas estações da Luz e nas estações do Brás, que sofrem muito com a questão dos grandes vãos entre o trem e a plataforma. Uma das maneiras de anemizar a questão dos vãos é a colocação de estribos. Porém, como alguns trens não possuem estribos, então às vezes é necessário colocar essa proteção de borracha para que você tenha ali um melhor desembarque, tanto das pessoas normais quanto das pessoas com algum tipo de deficiência, sobretudo aquelas que têm cadeira de rodas, né? Já ajuda bastante, não passa por aquele buracão, né? As instalações na Estação da Luz já estão praticamente sendo concluídas, foram concluídas até o Natal, enquanto na Estação do Brás se prevê a conclusão até janeiro do ano que vem, né? Mais ou menos dia 15, aí, que é a primeira quinzena. A CPT investiu aí cerca de R$ 500 mil com essa implantação, valor, na minha opinião, muito caro. Não sei se realmente é tão caro assim instalar borrachão na plataforma. Eu acho um valor muito desproporcional com o que é ofertado ali. É, mas o que é fato é que esses borrachões eles foram feitos sob medida, né? Justamente por causa da questão dos trens de carga, como naquela região ali da Luz e do Brás. No Brás com menos frequência, né? Mas como aquela região passa muito trem de carga, você tem que fazer esse estribo, essa colocação dessa borracha, de maneira a não atrapalhar, porque os trens de carga eles geralmente são bem mais largos, o gabarito deles é bem maior do que os trens de passageiros convencionais. Portanto, colocar um estribo adequado para o trem de passageiro
acabaria atrapalhando o trem de carga. Na verdade, nem atrapalharia o trem de carga. O trem de carga é que atrapalharia os borrachões, ia sair arrancando tudo, né, praticamente. Mas foi feito todo um trabalho ali, foi tudo feito sob medida, né? O material realmente é borracha mesmo, né? No metrô geralmente colocam uns plásticos um pouco mais resistentes, mas é muito boa essa notícia porque já dá uma segurança operacional nas principais estações do sistema, né? A CPTM vem aí se readequando de várias formas, né? Em relação à readequação, ela está reformando várias estações, tem um grande plano aí até 2020 e tantos aí, né? Para a reforma de estações. E enquanto a reforma da fase ainda esses investimentos nas estações mais movimentadas para adequar, né, e sanar alguns problemas recorrentes que acontecem nessas duas principais estações. Então essa é a notícia. CPTM está então aí implantando os borrachões, né? Quem for para a luz já pode ver, quem for no Brás, talvez você já veja alguma coisa ali sendo implantada. Nossa próxima notícia então é a seguinte: Estação Morumbi tem contrato de obras assinado. Finalmente, né? Demorou muito tempo. Eu até estava pensando que Morumbi não ia sair, mas realmente agora que está com o contrato assinado, nós teremos alguma esperança aí de ver essa integração. Como será que vai ser essa integração da linha 17 com a linha 9 Esmeralda, né? Vai ser curioso. Pois bem, né, o contrato foi assinado no dia 13 de dezembro entre o metrô e o consórcio CCIN e o consórcio CCCC, certo? Essa obra da estação de Morumbi terá um custo de aproximadamente 107,4 milhões de reais, prazo de entrega de 22 meses, previsão de entrega em outubro de 2019, deixando ali a marca praticamente para quarto trimestre de 2019, né, que é praticamente a data de entrega da linha como um todo, certo? E essa é uma estação importantíssima, né? Essa é uma das estações que dá vida à linha 17, esse primeiro trecho da linha 17, certo? Até então ela estava parada ali, foram só construídos os pilares, mas essa estação é uma coisa necessária, não só porque ela é uma estação de integração, mas também pelo fato de haver ali, ao final da estação Morumbi, o equipamento de mudança de vio, chamado Track Switch, que é o equipamento no caso, né? Não vou nem equipamento, é uma estrutura realmente montada para que exista ali a mudança de via no monotrilho, né? Ao invés de você simplesmente pegar ali um pouquinho do trilho, né? No caso é o bloco inteiro que se move, então é uma coisa bem complexa, né? É uma coisa bem bruta, por assim dizer, né? Que está ali, né? E é importante, né, que essa estação seja construída, a integração ali vai com certeza dar um fluxo melhor, né, para o pessoal ali da linha 9, certo? É bom também, né, colocar em consideração, né, que essa estação está sendo construída bem depois das demais. Todas as estações da linha 17 elas já estão em estágio intermediário de obras civis, né? A estação Morumbi só está com os pilares, no caso de construção elevados, mas não tem nenhuma estrutura de estação ali propriamente dita, né? O que pode levar aí a aquela questão já debatida, como acontece com a linha 4, da receita frustrada, né? Caso o governo não cumpra a sua meta de entrega, podem haver multas aí por receita frustrada, além de praticamente inutilizar o monotrilho em algumas regiões, né? Você vai ter que operar em via única, né? Então não é bacana que o governo atrase nessa hora, mas como praticamente a última é feito também separado, a chance de dar certo é relativamente um pouco maior. Mas, né, bom, é complicado, né? A linha 17 já passou por tanto atraso que fica difícil botar fé em qualquer coisa que seja feita daqui para frente, né? Entretanto, lembrando, o contrato das obras foram assinados, mas não foi assinada ainda a ordem de serviço. A ordem de serviço que aí sim é um martelão, você já pode começar a fazer ali a construção da mesa, né? E por que, na realidade, a estação Morumbi ela demorou tanto para sair, né? Você vai ver todas as outras estações da linha já sendo
feitas, né, como disse, com as obras civis no estágio intermediário, porque a Estação Morumbi foi a última. A Estação Morumbi passou por um reprojetamento, não sei nem se essa palavra existe de fato, mas ela foi de fato reprojetada para atender a uma maior demanda, né? A estação original ela contemplava um espaço tão grande, muito provavelmente eu não tenho acesso às plantas antigas de Morumbi, mas as plantas novas já indicam que a estação Morumbi será uma estação de plataformas laterais. No monotrilho, geralmente, praticamente todas as estações que nós temos elas são estações com plataforma central. Até facilita um pouco para a chegada ali do trem, né? Entretanto, a estação Morumbi será uma estação com plataformas laterais, né? Então, proporcionando uma maior mobilidade ali. Você pode sair a partir de 2 trens ao mesmo tempo ali da estação, né? Ao mesmo tempo não dá, né? Mas pode deixar os 2 trens ali alocados, dar um melhor fluxo ali para os usuários da estação, né? As obras também contêm. Aí já não sei se porque vai existir uma ampliação nessa Morumbi da CPTM no molde do que foi Pinheiros, aquele aumento da plataforma como um todo. Não sabemos se as obras contemplam essa expansão do mezanino da CPTM. Isso vai ter que ser averiguado realmente com eles, né? Eu realmente não sei se o consórcio que está fazendo a estação Morumbi da linha 17 pode intervir nas estruturas da CPTM, né? Mas veremos aí, né? Em breve a gente vai ver alguma mudança, alguma agitação ali. Tanto porque dependendo de para qual lado ela vai expandir. Muito provavelmente o Morumbi vai se expandindo um pouco mais ao sul do prédio original, né? Com isso acaba se tem ali um remanejamento leve na via, né? Então é capaz que a gente veja algumas obras ali, até mesmo algumas interdições próximas da estação Morumbi da CPTM. Então já é até bom ficar atento aí com os olhos abertos, né? Uma grande curiosidade também das obras da estação Morumbi, né, é o próprio consórcio, né, CCIN e CCCC, né. Acontece que quem ganhou essa concorrência foi a Camargo Correia, né, ironicamente, né. CCIN, Camargo Correia Infraestrutura, e CCCC, Construções e Comércio, Camargo Correia, né. Ironicamente, a primeira licitação pública vencida por uma empresa envolvida na Lava Jato, né? A Camargo Correia que praticamente, né, participou aí junto com outras empreiteiras de um grande conluio, notícia que darei daqui a instantes sobre essa questão, né? Mas tá aí, né? Bom, não é difícil falar, né, sobre essas coisas. A empresa que fez tanto mal assim, né, que pegou tanto dinheiro assim dos cofres públicos, voltando a mamar nos cofres públicos, né? Então é complicada essa situação, porque numa questão de capacidade de fazer, a empresa com certeza tem capacidade de fazer a estação, bem feito por sinal, né? Só que a questão é aquela idoneidade, né? Eu honestamente não vejo idoneidade mais nessas empresas, nessas empreiteiras que estavam envolvidas na Lava Jato. Mesmo que essa feita acordo de delação, de dados amigos, mas eles já ganharam dela já. Qualquer coisa que eles façam a mais não vai impactar nada, né? Então, praticamente aí, né? O Brasil ainda depende dessas empresas porque elas são as únicas empresas de grande porte de engenharia que tem condição para fazer uma estação desse molde, né? Então fica aí a notícia, Morumbi finalmente vai sair do papel. E vamos ficar atentos também às alterações da CPTM, já que está previsto também o aumento, o aumento das plataformas da estação Morumbi. Pois, mas a próxima notícia então é a seguinte. Essa notícia em específico, eu realmente tenho uma posição firme em relação ao que eu vou dizer. Segurança do metrô agride vendedor ambulante, ou melhor dizendo, vendedora ambulante. Bom, antes de começarmos a notícia, antes da gente fazer a nossa análise, vamos contar uma historinha, como as coisas aconteceram, né?
Aparentemente, né, foram duas pessoas, duas jovens, né, duas jovens não, né, já estavam até um pouquinho mais velhas. Duas pessoas estavam lá, né, duas mulheres, estavam no trem. Uma delas estava sentada no chão, né, aparentemente, né, então, já estava seguindo normal, né, trens vermelhas, normal, né, até então, sem muitos problemas, além da pessoa sentada no chão, né. Apareceram, então, dois seguranças, né, do metrô, né, e um segurança abordou uma das pessoas ali, né, para que ela se levantasse do chão, né. Ao se levantar do chão, uma dessas pessoas, né, que foram as ambulantes, por sinal elas não estavam trabalhando, né, elas estavam falando que elas só estavam com presentes de Natal mesmo. Não duvido disso não, né, provavelmente não estavam marretando, né. Mas ao levantar uma dessas pessoas, acabou roubando alguns papéis no chão. O segurança pediu que a pessoa recolhesse esses papéis, né? Alegando que estava sujando ali o metrô. Só que, no final das contas, aí que acontece sempre aquela parte bem sinistra da história. Elas foram tiradas à força do vagão. Bom, já é estranha essa situação, né? Começa ali uma discussão, um certo calor da situação, né? O segurança do metrô, que já estava de mochila, provavelmente ele já estava fora de serviço, fora de serviço, né? Tava só voltando lá para o seu recinto, para sua casa. No calor da discussão, aconteceu ali o momento que uma das mulheres foi defender a sua parceira e ela acabou levando um tapa de um dos seguranças, né? E aí a coisa ficou mais quente mesmo. Disseram que até rolou porque isso foi gravado por uma câmera. Disseram até que houve ameaça ali pra pessoa que tava gravando ali no meio, né? Vamos chamar a polícia. E teve aquele rolo todo ali, né? Pois bem, então houve aí essa agressão. A gente vai ter que falar algumas coisas muito sérias aí em relação a marreteiro, em relação à segurança, em relação à autoridade instituída. Vamos para a primeira parte aqui, né? Vamos ser honestos, as duas partes erraram nessa história. O primeiro erro, e esse erro que talvez tenha tornado a coisa polêmica, foi o fato do segurança do metrô transformar numa agressão verbal, ou seja, uma discussão, um xingamento, alguma ofensa, em uma agressão física, ainda mais com mulher. Né? Querendo ou não, a agressão à mulher em si ela é 5 vezes mais forte que uma agressão ao homem, não quesito de físico mesmo, mas quesito moral. Acaba sendo mais forte, ainda mais sendo homem contra mulher. O segurança acabou agindo por impulsão. Aquilo é claro na imagem, no vídeo é muito claro que ele estava aparentemente nervoso com a situação, estava incomodado com a situação e realmente revidou ali para certamente talvez descontar alguma coisa que ele estava sentindo alguma fúria. Coisa que de fato até a própria segurança do metrô, né, o próprio metrô se manifestou em relação a isso, dizendo que não é postura do segurança agir dessa maneira, né, com quem quer que seja, né, transformar alguma agressão verbal em uma agressão física. Se houve um grande erro e a grande polemização do tema foi quando o segurança deu tapa nessa mulher. Então, a partir daí, o tema já tem tudo para se tornar polêmico. A segunda questão que eu tinha a trazer é em questão o respeito à autoridade. Como assim? Para quem não sabe, fique muito claro isso na cabeça de todos vocês ouvintes. Seja você alguém que admira o sistema, cidadão comum, até mesmo marreteiro. Segurança pode ser o PF da CPTM ou segurança do metrô da Via 4. Todos eles têm autorização, têm jurisdição para agir e te botar para fora do sistema caso você esteja agindo de maneira incorreta. Você vê claramente que a mulher estava peitando e batendo boca com segurança. Me desculpe, mas alguém que não respeita uma autoridade instituída não tem respeito por mais ninguém. Você, em tese, o que eu estranho muito dessa história é que as pessoas foram retiradas à força do vagão. Peraí, alguma coisa cheira mal nessa história, porque se fosse para simplesmente recolher o papel, a pessoa tinha recolhido. A menos que
essa pessoa em questão tenha feito algum desacato. E dependendo do nível de desacato, realmente alguma conversa tem que ser realizada, né? Alguma tratativa, afinal de contas. Eu particularmente, pelo menos pelas informações que eu recebi, eu já tenho certeza que essas pessoas aí já não são de boa fé, né? Não segurança, as marreteiras, né? Pelo menos pelo que eu ouvi falar, por informações que eu obtive, então deve ser de boa fé. Quando você vê algum segurança te abordando, quando você vê algum PF te abordando, você não tem que partir para cima dele e discutir e questionar alguma coisa. Você tem que questionar, se for questionar, com educação. Agora, se você estiver numa posição errada, sentado no chão do trem, você não tem que questionar nada, é a regra do sistema. Você não pode ficar sentado no chão do trem. Ou você senta na cadeira, ou você fica de pé. Não tem um nem outro. Essa é a questão. Portanto, aparentemente a discussão ali que foi tomada, aquela coisa do peitar a autoridade, eu sou cidadão, eu estou pagando, não, isso não funciona não. O segurança está contratado ali para manter a ordem operacional. Afinal de contas, se fosse desse jeito, demitia toda a segurança do metrô e, vira Deus dará aquilo ali, né? Assalto e crime rodando solto ali, né? Pode acreditar que, pelo menos na CPTM nem tanto, mas no metrô o pessoal tá bem vigia no que está acontecendo, né? E a questão 3, como já mencionei anteriormente, é a questão das regras dentro do sistema. Uma coisa é fato, meus caros. As regras estão ali não porque elas são enfeite, não. Isso tudo um consenso do que é ideal ou não fazer. Você sentar no chão do trem, se o trem dá uma freada brusca, você bate a cabeça em algum ferro ali, você se machuca alguma coisa, aí vai falar que é culpa do metrô. Se tiver num trem lotado com a mochila nas costas, não é uma regra específica, mas o metrô recomenda que não use a mochila nas costas quando for entrar num trem lotado. Ou já dificulta a passagem das outras pessoas. Tem toda uma questão ali logística dentro do vagão, você tem que seguir, né, as regras, só que você não atrapalha ninguém. Carregamento de grandes volumes, carregamento de animais, você não pode entrar com animal no metrô. E a questão também claro, não sujar o metrô e também não marretar no metrô, né? A questão dos marreteiros nos trens urbanos virou uma epidemia. Não porque as pessoas querem marretar, mas porque elas não têm outra opção a não ser marretar. Certo? Não tenho nada contra o marreteiro, contra a venda ambulante, né? Mas a questão não pode vender. E justamente, quando você é pego, você perdeu. Tem gente que acontece, para tentar escapar, faz drama, discute, briga, no final das contas, quem sai com o vilão acaba sendo a segurança. No final das contas, o que vai acontecer? Provavelmente o segurança do metrô vai ser demitido, por quê? Talvez nem não pelo peso da agressão, mas pelo peso midiático que teve. E a pessoa ali que ele voltar vai sair tranquila, vai sair como vítima e vai sair marretando nos trens como se nada tivesse acontecido. Outro ponto também, um ponto de extrema crítica que eu faço, a mídia grande mídia extremamente sensacionalista, sabe? Colocando ali, o vitimismo, isso, é visível que a mulher estava peitando uma autoridade instituída ali, que é a segurança do metrô. Claro, o segurança foi extremamente idiota de ter batido na mulher, transformar a agressão verbal em física foi a pior coisa que ele fez. Mas a falta de respeito que ele teve com segurança, e no final aparece para as câmeras ali, vou processar, eu vou até o fim por esse caso. Essa mulher não tem moral nenhuma, na minha opinião, não tem moral nenhuma para pedir processo. Ela tava batendo boca com segurança, ela é marreteira, e até tem sinais de, pelo menos com informações que eu recebi aqui nos bastidores, essa mulher tem ficha criminal, tem coisa por receptação, por tráfico de drogas, até por sinal, por furto, sabe? Que moral uma pessoa dessa tem para poder exigir justiça? Se fosse um cidadão de bem que foi agredido, que teve algum caso assim, eu até questionaria a pessoa, mas a pessoa já não tem nada, aí vai ter como filho para criar.
puta que me pariu, me diz, mas puta que me pariu. Uma pessoa dessa aí, a mídia dá como vítima ainda, canoniza a pessoa que acaba fazendo merda e dá essas coisas. Daí depois vem um monte de Zé Noinha falando, tem que matar a PM, tem que peitar a segurança. Que porra é essa? Depois, quando a segurança for truculenta, não reclamem que a segurança é truculenta, porque tá assim praticamente. O Brasil é terra sem lei agora. Agora do metrô é terra sem lei, você vai peitar a segurança, você vai agora fazer tudo pra poder contrariar a autoridade instituída. Se o segurança ele podia ter tirado a pessoa do metrô, e eles podem fazer isso sim. Agora que de fato, o segurança se precipitou, com certeza, ele foi burro o suficiente para agredir a puta de uma mulher, me desculpa o termo, puta de uma mulher, que acaba se aproveitando da situação. Essa é a questão, a mulher tava lá, peitou a porra do segurança, a segurança deu um tapa nessa, ela se aproveitou da situação da dramatização da mídia, filha da puta, que acaba por divulgar essas merdas incorretamente, e agora ela tá canonizando como vítima, amanhã vai ficar marretando na merda do trem, sujando, atrapalhando os usuários que estão ali de bem trabalhando, ou de manhã, né, com muitas vezes produto que tem origem de roubo, claramente roubo, extravio de carga, vendendo canonizado como santo. Eu sei que o desemprego no Brasil tá grande, mas tem muita desonestidade nesse meio, isso é que me deixa revoltado. E agora o cara vai ser demitido por uma merda de uma mulher dessas, né, isso é que eu fico bastante revoltado com essa situação. Então é isso, né? Esse é o Brasil, né? Viva a baderna, viva a bagunça, né? E quem tem ordem, né? Quem tem ordem de fato acaba se lascando. Mas você vai ver, no final das contas, essa daí vai na vala comum, né? Vai viver uma vida miserável, sabe? Pagando de santa. Agora, quem trabalha mesmo honestamente pode ter certeza, vai ganhar aquele dinheirinho com suor, mas é aquele dinheiro bem dado, aquele dinheiro honesto, não é dinheiro de furto de carga, de roubo. É uma porcaria, e até peço desculpa, tem alguns marqueteiros que realmente são honestos, que compram ali no atacado, que vendem, mas desculpa, provavelmente essa pessoa aí é totalmente desonesta, usou da situação para poder se promover em cima disso, certo? Eu não tô aqui fazendo apologia à agressão à mulher, quero deixar bem clara essa situação, mas essa filha da puta usou a situação midiática para se promover e meter processo no cara. É de uma filha da putagem extremamente grande. Todo mundo apoia a segurança do metrô, a segurança da CPTM. Tem que coibir essas coisas assim. E claro, o usuário de bem não vai peitar. Se você tiver razão, seja educado. Fale com educação, não seja truculento, não seja um filho da mãe peitando a merda do segurança. Senão você vai levar porrada e vai ser expulso do sistema por desacato. Portanto, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Respeita acima de tudo e, principalmente, respeita a autoridade instituída. Se você estiver correto, busque outros órgãos, mas seja educado, não seja truculento, senão você vai acabar aparecendo num Datena da vida e sendo mais uma vez ali, mais um retrato de uma sociedade, abre aspas, injusta que oprime as pessoas mais necessitadas e pobres. Eu já tô farto desse tipo de situação. No metrô isso virou quase rotina. Então, o que eu prego aqui é respeito à autoridade, respeito às seguranças, porque trabalhar como segurança em qualquer lugar que seja não é um trabalho fácil, sabe? A cabeça da pessoa fica moída ali por ficar apartando bagunça, baderna, manda levantar, a pessoa senta de novo, sabe? Então é uma coisa complicada. Essa é a minha mensagem, espero que tenha ficado claro para todos. Pois bem, nossa próxima notícia então é o seguinte, STJ extingue a ação sobre cartel de trens. Pois bem, né, uma das ações foi extinta, né? No caso, a ação em questão era a ação contra a Hyundai Rotem, né? A famosa construtora aí do nosso Série 9500. Entretanto, essa acusação é sobre um dos cartéis ali que começou no ano de 2007, certo? O Superior Tribunal de Justiça de São Paulo não acabou provando que houve participação da Hyundai no cartel, nem que houve prejuízo para o estado de São Paulo, né? Essa licitação, no caso, foi uma das licitações de trens, né? Que no caso quem ganhou foi a ACAF, valor da licitação de 1,16 bilhões de reais, de valor aí bastante grande, né? Nesses casos de cartel, né, as empresas faziam toda uma organização, né, divisões de valores, transferências de informações, toda uma organização para que as empresas se acertassem em qual delas iria ganhar e o resto que sobrasse iam
para cada uma das empresas, certo? Esses cartéis, né, que estavam sendo realizados, né, já tiveram participações de empresas grandes como a Siemens, a Alstom, a Mitsui, entre outras empresas, certo? A denúncia ela foi feita pela Siemens, certo? Levada ao CAD, né, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o órgão responsável então por fiscalizar toda essa questão de cartel, certo? Que é o conjunto das empresas, é praticamente uma junção entre elas para fazer uma combinação de preços que acaba quebrando a concorrência pública, certo? O fato é que, infelizmente, essa absorção da Hyundai Rotem pode acabar gerando a extinção de vários outros processos que nós temos, então, de outros 4 processos que nós temos entre 2007 e 2009. Então, como não há provas de fato concretas contra a Hyundai, né, menos um ali acaba sendo apreciado, né? Entretanto, veremos aí o caso das outras empresas e veremos se elas de fato têm alguma relação aí com o cartel. Provavelmente tem sim, né? Agora, a questão não é só especular que tem, é provar que tem. Essa é a grande diferença. Certo? Então, essa é a primeira parte aqui do cartel, né? Já estamos entrando na parte dos cartéis, né? Então, a primeira parte é essa, Hyundai Rotem tem processo extinto devido aí a falta de provas, né? A ausência de uma prova contundente que ela tenha participado do cartel, que ela tenha também feito a lesa ao estado de São Paulo. Pois bem, continuando com os cartéis. Cartéis de trens 4 anos sem nenhuma condenação, né? Vamos agora expandir um pouco. A gente falou da Hyundai Rotem na parte anterior, vamos falar um pouco sobre o cartel de trens como um todo. No estado de São Paulo como um todo, no país todo, né? Houve aí um grande conluio, né? Para fornecimento aí de trens, né? Modernização e obras no âmbito metroferroviário. O cartel, ele praticamente, esse cartel de trens, ele era um pouco mais ali, no alto, porque ele envolvia empresas multinacionais, certo? Siemens, Bombardier, Alstom, Tetrans, NPE, IESA, Hyundai, CAF, enfim, várias empresas. Isso é quase que um clube seleto, né? Só para poder fazer essas combinações de preço, né? O início de tudo isso aconteceu quando a Siemens entrou ali com um acordo de leniência com o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, lá no ano de 2013. Para quem não sabe, o acordo de leniência é o seguinte: quando você acaba sendo intimado ali, a primeira empresa que for fazer ali o acordo de leniência acaba sendo menos punida, né? Ou às vezes nem é punida, né? Ela acaba se isentando, enquanto as outras empresas acabam tendo punições, se delatarem, punições mais leves, e quem não delatar, punição integral. Então acabou dedando para poder de fato ajudar na investigação, né? Meio que o réu confesso, né? Da situação, mas quando há o acordo de leniência, quando o caso é realmente muito grande, existe o perdão da pena, né? Em alguns outros casos apenas uma multa ali simbólica, né? Praticamente. Atualmente nós temos 14 ações tramitando, mas nenhuma delas sem mas todas elas sem condenação, né? Ou seja, tá só na apuração, na questão das provas, mas nada ainda foi de fato feito, né? Tudo isso envolve contratos dentro do metrô de São Paulo e na CPTM, ou seja, existe uma coisa muito grande. Na próxima notícia eu até vou comentar o tamanho da maracutaia que está sendo feita, né? E lembrando, né, todos esses contratos que as empresas faziam em combinação tinham apoio ali de pessoas públicas, de funcionários públicos de alto porte, das altas cúpulas, e o valor que era superfaturado, era combinado que ficava superfaturado, era repassado ali para as outras pessoas, né, para os outros envolvidos. Portanto, você vê, não são só as empresas com essa coisa de ganhar dinheiro a mais, são também pessoas ali dentro das altas cúpulas que também estão envolvidas. Algumas até foram processadas, se eu não me engano. Na CPT foram intimadas, né?
A CPTM foram intimadas algumas pessoas das altas cúpulas para, né, ver essa situação aí, né? Porque estão falando em envolvimento. Não duvido que haja envolvimento desses funcionários aí de alto gabarito. Alguns deles nem trabalham mais na companhia, né? A grande maioria deles já vazou ali, já foi embora do metrô da CPTM, mas pode ter certeza que essas coisas aconteceram porque teve dedo de pessoa importante lá dentro. E pessoa importante lá dentro levou. Agora que as coisas estão sendo descobertas, o cerco está fechando, tanto para as empresas quanto para as pessoas físicas que participaram da situação. Então vamos ficar atentos aí, né? A questão do cartel de trens, certo? Envolvendo aí as empresas, principais empresas que fornecem trens aqui para a região de São Paulo e também para o Brasil inteiro. Pois bem, na sua próxima notícia, então, ainda falando sobre cartel, dessa vez é o cartel de empreiteiras, né? Vou falar um pouco sobre essa maracutaia que nós tivemos ao longo de vários anos e tecer aqui um pouco da gravidade desse problema, que realmente foi muito grave, certo? A Camargo Correia aí dilatou através de acordo de leniência, certo? Acordo de leniência, relembrando aí aos ouvintes, aqueles que não prestaram muita atenção, é um acordo onde você confessa, né? Mostra o esquema realizado, em troca você recebe uma punição menor por parte da justiça. A Camargo Correia, então, fez esse acordo de leniência lá no CAD, que é o Conselho de Administração da Defesa Econômica, certo? Sobre cartel de obra, cartel em obras e estações em 7 estados brasileiros. Os estados envolvidos são os seguintes: Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Distrito Federal. Todo esse trâmite aconteceu durante vários anos, né? De 1998 até 2014. Os principais pontos sobre todo esse cartel, que aconteceu ali dentro: fixação de preços, condições e vantagens, divisão de mercado e troca de informações. Não informações comuns, informações sensíveis, informações importantes. Ou seja, era realmente uma combinação. Hoje eu fico com a obra X, amanhã você fica com a Y, você fica com a Z. Mas para que todo mundo está ganhando, não vão. Eles fazem licitação por valor mínimo, né? Vamos todo mundo fazer o valor mínimo. O valor mínimo ali uma faixa X. Aí ninguém faz menos que o valor X, que geralmente é o valor acima da média. Aí a empresa ganha com um valor um pouco acima do normal e a sobra é repassada para os outros membros do cartel. Certo? Isso acontecia aí durante vários anos. Vamos detalhar então essas fases que nós tivemos desse cartel para que nós possamos entender toda a situação. De 1998 até 2004 aconteceu a chamada fase histórica do cartel, onde participavam apenas 3 empresas: Andrade Gutierrez, Odebrecht e Camargo Correia. Essas empresas somente foram responsáveis por várias obras. Dentre as obras envolvidas, o metrô de Fortaleza, o metrô de Salvador, a linha 3 do metrô do Rio de Janeiro, a linha 4 do metrô de São Paulo e a linha 2 do metrô de São Paulo. Certo? Todas essas linhas estavam em obras para expansão. Então, durante esse período, essas empresas combinaram as licitações, certo? Ou formaram consórcios para poder tocar essas obras e ganhar um dinheirinho ali bacana. De 2004 a 2008 houve, aí sim, né, o negócio ficou um pouco mais elaborado, o famoso Tatu Tênis Clube, né, onde mais outras 2 empresas se juntaram, que foi a OS e a Queiroz Galvão, formaram então o chamado G5, né, que participaram sobretudo nas obras da linha 2 do metrô de São Paulo e da linha 5 também do metrô de São Paulo. Ambas as obras onde nós tivemos a presença ali do famoso Shield, né? Na linha 2, não lembro se na linha 2 a gente teve Shield. Acho que teve Shield sim. Mas na linha 2 teve Shield? Agora eu fiquei curioso.
Até parecia que foi tudo em ATM mesmo. Estranho. Provavelmente teve shield sim. Mas a linha 5 não tem contestação. Houve shield sim, né? Foi aquela expansão de Dargo 3 Adolfo Pinheiro e de Adolfo Pinheiro pra frente. Houve sim a questão do shield fazendo ali o famoso tatuzão para abrir os túneis das obras do metrô, né? De praxe, né? Tatu devido ao tatuzão, né? Então as empresas se organizaram para fazer essas obras. De 2009 a 2013 houve aí sim um aumento expressivo das obras de mobilidade urbana, não só em São Paulo como no Brasil inteiro. Porém, você teve uma maior concorrência internacional, que dificultou de fato a implantação ali do plano das empresas, certo? Entre os projetos que estavam ali sendo cogitados, estavam os dois monotrilhos, que era da linha 15 e da linha 17, esses não foram para frente, o metrô de Porto Alegre, o metrô de BH e o metrô de Curitiba. O metrô de Curitiba é que acabou não saindo do papel, né? No final das contas, eles têm um projeto de metrô, só que não tem nada ali de fato feito, né? Sem contar também o metrô de Brasília, a expansão da linha 13 do metrô do Rio de Janeiro e a linha leste do metrô de Fortaleza. Certo? Entre 2010 e 2014, também foi tentado montar ali uma organização para a construção de outras linhas, só que não tiveram construção, não tiveram uma conclusão, né? Como já bem dito, a linha 15 e a linha 17 que falharam, a expansão da linha 2 até Dutra e a linha 6 Laranja, que no caso é aquela linha da PPP integral, né? Que está parada justamente por causa aí que as empresas envolvidas estão sujas na praça e o investidor chinês teve interesse ali na linha para poder tocar os empréstimos, certo? E a linha 4 do metrô do Rio de Janeiro. Até mesmo foram cogitados projetos futuros, projetos que são de longa data, né? A gente nem tem nem previsão para que essas linhas apareçam, que são a linha 22 Bordeaux, que é o monotrilho de Cotia, passando ali da Raposo Tavares, e a expansão da linha 5 até Jardim Ângela. Foi cogitado que também seria usado o molde monotrilho até Jardim Ângela, tendo em vista que o terreno ali é realmente uma coisa caótica, né? Mas, né, ambos os projetos não tiveram um acordo, né? Eles até tinham uma tabelinha ali, a tabela do amor, quando as empresas se acordavam, ou a tabela da briga, quando elas não se acordavam, né? Entre essas obras ferroviárias, né, metroferroviárias, foram também feitas os conluios também para obras viárias, né? Saindo um pouco do tema, destaca-se o Rodoanel Sul, que teve todos os seus lotes vencidos por empresas desse cartel, certo? Destaca-se então uma grande colaboração, sem dúvida, uma grande colaboração de agentes públicos, ou seja, pessoas que estavam dentro das empresas, seja no metrô, na CPTM ou na Dersa, que estavam colaborando para que as empresas tivessem como ganhar a licitação, mandando para eles, provavelmente servindo de intercâmbio de informações sensíveis, informações importantes, para que elas pudessem ganhar tais licitações. Isso que é o mais triste, né? Não culpa as empresas CNPJ, mas sim as pessoas CPF, pessoa física, que estavam envolvidas nessa situação toda. Então, basicamente, sabe aquelas propagandas do ano 2008, 2010? Famoso Expansão São Paulo, oh meu Deus do céu, Expansão São Paulo. Basicamente, eu vou dizer o que basicamente é a realidade. O Expansão São Paulo, todas as obras de metrô e CPTM nesses últimos 10 anos, 10 não, 20 anos, foram puro e simplesmente fachada para corrupção de empreiteiros. Então, o que quer dizer? A linha 4, a linha 5, expansão da linha 2, a compra de trens pelo metrô, a compra de trens pela CPTM, a reforma de trechos, né, a recapacitação de tudo quanto é coisa que você pode imaginar, os monotrilhos. Monotrilhos praticamente não estão, porque eles não deram certo ali para as empreiteiras. Mas praticamente tudo
das obras civis e dos trens, é aí que a gente tem a divisão interessante, que tem as obras civis, são as empreiteiras, e a tecnologia metroferroviária, que já são o cartel de trens. Tudo isso teve corrupção, teve cartel, teve manipulação de resultados. Não por parte das companhias, mas por parte das empresas participantes. No final de contas, tudo que a gente viu de investimento, não vou dizer que não foi uma farsa, mas tem uma história muito suja no meio. Dinheiro sujo foi empregado na construção das linhas. É triste dizer isso, mas infelizmente o investimento metroferroviário é muito atraente para empresas que têm uma índole ruim, para empresas que querem ganhar mais dinheiro em cima de obras públicas. Com certeza, se essas empresas não tivessem combinado preços, o Estado economizaria muito mais. E talvez não precisaria estar passando aí por situações onde ela está pedindo empréstimos para poder dar uma melhor mobilidade, uma melhor gestão para as obras que nós estamos passando agora, como os dois monotrilhos, linha 15 e linha 17. O que tem para falar mais sobre isso? Basicamente é algo que é triste, né? E o pior, sabe qual é o pior? Se você banir todas essas empresas da concorrência pública, você não faz nada. Praticamente são apenas essas empresas que fornecem trens para o Brasil e praticamente são somente essas empresas que constroem coisas no Brasil. Querendo ou não, o Brasil, o estado de São Paulo, se tornou refém dessas mesmas empresas. Diga-se de passagem, como eu disse na notícia anterior sobre a Estação Morumbi, a Camargo Correia que vai construir a Estação Morumbi. A mesma empresa que delatou o esquema. E aí? É complicado, cara. É de fato muito complicado. Porque você bota a fé que as coisas vão acontecer de maneira rápida, de maneira como ferro, mas na hora sempre fica faltando dinheiro. Sempre acontece alguma coisa X, uma coisa Y ali que impede. O projeto que é para durar 3, 4 anos no máximo, acaba tendo 8, 10, 15 anos e não sai do papel. A linha 4, por exemplo, algumas estações estão em obras há mais de 10 anos. Tudo bem, mas faz parte da fase 2. Mas, cara, 10 anos não justifica o tamanho do atraso. Linha 5 é a mesma coisa, teve obras ali, se não me engano, em 2008, parou as obras. Aí o que aconteceu? Retomou só agora, praticamente, com uma força grande, já que resolveu tudo, tá em ano eleitoral, tem que destravar essas coisas, né? Então tem a notícia. Tudo, praticamente, entre 98 e 2014, né? E até hoje, se reflete até hoje. Foi tudo praticamente feito com dedo sujo. Dedo sujo de empreiteira corrupta. Agora, e detalhe especial, essa parte aqui não é especificamente do cartel de trens, não. É uma fase da Operação Lava Jato. Que já está chegando nos trens em São Paulo. Agora a questão é, houve articulação política? Muitas das pessoas que estão ali na oposição política ao PSDB, partido do Geraldo Alckmin, do Serra, do Goldman, que foram os representantes do Estado de São Paulo durante esses últimos 20 anos, né? Estão vibrando com uma notícia dessas. Porque agora, né, agora é ver. Se teve dedo político aqui em São Paulo, nossa senhora, o paradigma aqui vai mudar drasticamente, pode ter certeza disso. Querendo ou não, o investimento metroferroviário ele depende sim de aval político. Querendo ou não, tudo no Brasil depende de um aval político. E se tiver dedo político envolvido, já era, né? O próprio governador de estado, Geraldo Alckmin, diz que apoia as relações, né? Não apoia a leniência, né? Que seria o desconto penal e as multas reduzidas, né? E que vai cobrar sim ali um ressarcimento ao estado de São Paulo. Ressarcimento que provavelmente chega assim na casa dos bilhões de reais. Muito provavelmente, afinal, nós estamos falando aí praticamente 15 anos de obras de metrô e trens da CPTM que foram, sim, superfaturados e combinados, não só entre as empresas, como
entes da alta cúpula das empresas, metrô e CPTM, né? Que estão ali envolvidos. Então, o buraco é muito mais embaixo, né? Aí no final das contas você tem uma baita rede para construir. Como é que você vai construir uma rede de trens, sendo que todas as empresas que estão ali envolvidas são corruptas? É complicado. Não sei se realmente houve uma aceitação, porque até então o processo licitatório, o processo para poder você ganhar uma licitação desse nível, desse porte, é muito complexo. Tem que mandar um projeto, tem que fazer um monte de coisa. É uma coisa que não é feita do dia para noite. Só que realmente, se realmente for questão de grana, enganaram muito bem. Agora, tem que ver essa situação, né? Como a gente dá alta cúpula, é capaz que esse buraco seja muito mais embaixo. E nós não vamos parar de ouvir dessas questões de metrô agora. Isso vai durar ainda muitos anos. Agora as novas obras, por exemplo, talvez a linha 13, eu espero que não tenha maracutaia na linha 13. Mas olha, linha 18, linha 6, por exemplo, a chance de dar maracutaia com elas é muito pouca, porque é uma linha onde a responsabilidade de construção é uma responsabilidade privada. Portanto, a chance de ter algum caso de corrupção ali é muito menor do que se fosse no ente público, onde as empresas privadas fazem ali um conluio, né? Vendo que a concorrência é muito disputada e muito apertada e que elas dependem disso para sobreviver, elas se unem, ganham um pouquinho, um vencedor, cada um ganha uma migalha pelo vencedor e vai rotacionando para que todas ganhem no final das contas. Isso acaba lesando o Estado, isso acaba atrasando as obras, esquecendo de tudo, desviando recurso. O recurso, às vezes, que poderia ir para educação, para a saúde, para logística, para ciência e tecnologia, para questão energética, para mineração, para várias outras coisas, acaba não indo. Provavelmente tem provavelmente tem muita empresa já planejando. Isso não é uma verdade absoluta, mas na minha cabeça pode ter certeza que já tem empresa planejando como nós vamos fazer para poder tirar um dinheirinho dos trens regionais. Porque lembrando, nós temos muitos projetos pela frente. Trem regional é uma coisa que não sai porque o governo está empacado com a União. Mas tenha certeza que obras acima de 5 bilhões de reais, como os trens regionais são, vão aí exigir das empreiteiras e dos fornecedores de trens um esforço para com certeza alinhar essas estações custe que custar, afinal é dinheiro. Isso é fato. Portanto, vamos ficar atentos e alertas em relação a esse tema. E assim que, agora não tem muito mais o que falar, assim que sair as condenações e as punições, ou qualquer novidade sobre o tema, eu vou noticiar para vocês, porque realmente é incabível que o metrô e a CPTM sejam vítimas, ou melhor dizendo, eu nem queria falar isso, mas seria terrível se elas fossem cúmplices dessa falcatrua. E se for por motivo político, então, aí que o buraco fica muito mais embaixo e aquele caminho de felicidade vai se estreitar e vai fazer com que muita gente que antes era de bem rode. Pois bem, depois de uma longa discussão sobre as maracutaias no metrô, vamos falar então sobre PPP, né? Vamos falar sobre a linha 5 Lilás. Pois bem, tivemos então uma decisão sobre o caso da linha 5 Lilás. O Tribunal de Contas do Estado, TCE, julgou improcedente as impugnações realizadas ali pelo deputado petista José Alencar em relação à concessão da linha 5 Lilás para um ente privado, no caso, contemplando apenas a operação da linha, certo? No caso do edital, né, e às vezes seja uma única modificação ali, por relação justamente ao valor, né, no caso de compensação, caso as estações não sejam abertas, né, mas não foi algo muito grosseiro, não mudou praticamente nada, né. Essa paralisação que, não tenha dúvidas, teve completo viés político, realmente para atravancar e para piorar a situação. Afinal de contas, né, não querendo entrar em méritos
partidários, né? Esse sujeito aí, ele é o deputado Jean Alencar, ele particularmente ele defende muito essas causas ferroviárias em São Paulo, né? Dando essas coisas, dando um apelo para a linha 7, para a linha 5, como um todo, né? E, né, ele fala muita coisa, mas também fala muita bobagem. Então, realmente, ele acabou dessa vez não atingindo ali o seu objetivo, que era cancelar o processo da outorga da linha, né? Lembrando que essa outorga, que é o valor pago para a concessionária operar, ele não foi alterado. Ele começa no valor mínimo de mais ou menos 180 milhões de reais, e dali vai ser feito o leilão e vai aumentando por isso de acordo com a preferência ali de cada linha, né? De cada órgão. Lembrando que na casa da linha 5, a linha 5 e a linha 17, ou seja, são as duas linhas que serão passadas para a concessionária. Então, o leilão foi marcado para o dia 19 de janeiro de 2018. E é importante que esse contrato seja assinado em breve, caso ocorra ali tudo certinho. O contrato poderia ser assinado ali entre março e abril de 2018, para que aí sim, até o segundo semestre de 2018, né, e já começou de 2019, nós possamos ver a linha 5 e também, quem sabe, a linha 17 depois sendo operadas por um ente privado, né? Uma das coisas que sempre pergunto em relação a essa questão do ente privado é que se ele vai mudar a identidade visual da estação. Talvez ele mude um pouco a identidade visual da estação, mas ele não pode mudar a essência da linha, né? A linha é lilás, não pode mudar. A via 4 linha 4, não pode mudar a linha 4 para linha verde. Não, é 4 amarelo, vai ficar amarelo. Deve ter em contrato isso, né? A identidade visual da linha, né? Só não vai ser mais metrô, em vez de ter logo, mas vai ter um outro login ali, um logo diferenciado, né? Então, quais são os benefícios dessa operação privada? No caso, o governo vai dar só o aporte, né? Mas todo o resto ali, manutenção, gestão, vai ser tudo ente privado. Ente privado que tem mais liberdade para poder atuar nas situações, ele pode comprar insumos sem ter a burocracia estatal, né? Ele pode, geralmente, empresas privadas, como a linha 4, por exemplo, faz, eles têm um investimento massivo na receita não tarifária, é muito mais aberto a propagandas, por exemplo, abrir quiosques dentro da estação, né? Então, você tem ali algo bem interessante. Eu, particularmente, não vi os últimos relatórios da linha 4. Eu juro que eu não sei como é que está sendo o desempenho dela ultimamente. Entretanto, assim que possível, eu vou dar uma bisoiada ali nos infográficos da linha 4 para ver como vai ser o desempenho. Lembrando que a linha 15 e a linha 17, né? Ela faz parte de um importante troncamento. A linha 5 como um todo é o supra-sumo, e a linha 17 é só para balancear ali, porque é uma linha realmente um pouco ruinzinha, né? Então, pode ter certeza que quem ficar ali com a concessão da linha 5 vai ter ali muito que investir, né? São previstos investimentos na linha, né? Não se sabe se está previsto investimentos de expansão até Jardim Ângela, né? O Heitor já falou que expandir, não sabe se isso contempla ali os investimentos privados, mas isso nós teremos que ver aí futuramente, né? Quando tudo já estiver resolvido. Lembrando que além desta PPP, já está sendo aberta também a PPP da linha 15 Prata, que por enquanto não houve intervenção política, porque está apenas em estágio inicial. Entretanto, né, vamos ver, né, por enquanto essa questão da paralisação foi uma jogada política, mas já está cancelado, finalmente, né, aí sim o senhor Clodoaldo Pelicione deu um chute certo, eles liberaram antes do fim do ano, né. Entretanto, só vai ter a outorga ano que vem. Então, ano que vem, lá pro dia 19, né, nós já teremos já a notícia de quem será o operador da linha 5 Lilás do metrô de São Paulo. Pois bem, então vamos sair das notícias ruins, já estamos chegando na parte para finalizar o podcast. Até então, eu não sei com quantos minutos nós estamos, né, eu acho que eu falei bastante sobre vários temas, então, mas tem mais coisas ainda aqui. Pois bem, a notícia que me chega é uma notícia bem interessante, muito boa por sinal, né? Estações da linha 1 azul são tombadas pelo Compresp, certo? Né? Que, peraí, eu sempre esqueço a bendita da sigla aqui, certo?
que no caso o Compresp é o órgão responsável pela preservação do patrimônio municipal da cidade de São Paulo. Patrimônio municipal da cidade não, né? Mas patrimônio da cidade de São Paulo, certo? A linha 1 azul, para quem não sabe, ela se recomenda ali que as pessoas vejam o vídeo da linha 1 azul do metrô, certo? Procurem lá, tem uma playlist chamada As Linhas da Região Metropolitana de São Paulo, RMSP. Só tem um vídeo, que é o vídeo da linha 1. O vídeo da linha 2, ele tá indo por fase de roteirização. É muito complicado roteirizar esse tipo de vídeo, então peço desculpas aí para quem tá aguardando, realmente é complicado. Tem um vídeo da linha 1 ali explicando o que a linha é hoje, qual a origem da linha e os porquês de cada coisa, né? Pois bem, a linha azul foi a primeira linha do metrô de São Paulo, teve um contexto importante na sua criação, foi praticamente a revolução da mobilidade em São Paulo, a mobilidade que era antigamente toda feita por terra, você tinha bondes, você tinha alguns trens de subúrbio ali bem precários, né? E acabou que o metrô foi a maneira mais efetiva, que o Baixa Terra não intervinha no tráfego de veículos em superfície. Isso ajudou muito ali e com certeza foi bem aceito pela população por ser algo moderno, né, e único. Pois bem, né, aqui nós temos alguns tópicos sobre o porquê as estações do metrô de São Paulo foram tombadas, foram algumas estações, né? Colocando aqui a importância da primeira linha de metrô como experiência pioneira no Brasil, né? O metrô de São Paulo foi o primeiro metrô do Brasil, não foi o primeiro da América. O primeiro metrô da América foi o metrô de Buenos Aires, da década de 10, né? Então o metrô de São Paulo está um pouco atrasado em relação a isso, né? Mas no Brasil ele já veio com uma concepção bem diferente. O metrô realmente é muito arrojado. Até hoje algumas composições, no caso Frota A, roda ali na linha 1 azul, antigamente chamada de Norte-Sul. A contribuição do arquiteto Marcelo Fregelli, elaborando os projetos arquitetônicos e também os projetos técnicos foram realizados pelo consórcio HMD, que é Hotfish, Montreal e The Consult. Eu decorei esses nomes porque é por causa do vídeo da linha 1, certo? No caso, esse arquiteto, ele foi um arquiteto que ele realizou boa parte das obras ali da questão arquitetônica, sobretudo Ponte Pequena, a atual Estação Armênia, que é uma estação premiada. A Estação Armênia, para quem não sabe, ela foi premiada com o prêmio de arquitetura, né? Porque ela realmente, se você for ver ela ali, né? É uma estação em curva, é uma ponte em curva, em cima do Rio da Mondoteí, é uma coisa que é um ponto interessante, né? Com carta aparente, tudo. Acho que tem umas partes pré-moldadas também, mas realmente muito bonita ali a estação armênia ali passando por Tamanduateí. Certo? Importância arquitetônica e urbanística, destacando os trechos em elevado subterrâneo na composição da paisagem paulista, ou seja, você tem ali a questão da integrabilidade das obras, né? Não foram obras que interviram, que empacaram e complicaram a aviação, não. As obras elas se encaixaram muito bem na Zona Norte, na Avenida Cruzeiro do Sul, fica no vão central, então aproveitou bem as avenidas, porque as avenidas antigamente, aquela lá da linha 1 azul, era leito do trem em Cantareira, para quem não sabe, o trem das 11 passava ali. Por isso aquele leito ali da avenida é bem largão, você for ver, é enorme, né? Um baita de um vão, mas aquilo já passava trem, então eles só reaproveitaram um leito. Enquanto isso, né, a questão do subterrâneo, houve o VCA, vala céu aberto, cavaram uma trincheira enorme, de Jabaquara até acho que a Praça da Sé, certo? E quando cobriram, virou uma grande avenida, né? Ou seja, a integração do metrô na paisagem urbana foi muito adequada, foi muito boa, né? Acabou não só acrescentando uma coisa, mas também possibilitando com que as duas coisas trafegassem no mesmo lugar. Você tem os ônibus em cima, os carros em cima e o metrô abaixo da terra ou em elevado, ou seja, você
só acrescentou, só deu benefício com a chegada do metrô. Você não impediu um outro modal de passar por ali. Você não impediu ali que o tráfego de trens, de carros a ser cortado. Não. Os carros dos trens podem trafegar praticamente no mesmo lugar ao mesmo tempo, né? Só muda ali o nível dos mesmos, né? E aqui no caso a importância de preservação das estruturas como heranças às sociedades futuras, ou seja, aí já é o cerne mesmo da preservação, que é você pegar uma estrutura antiga e preservar. Casos como esse acontece, por exemplo, na Estação da Luz, né? Onde você vê aquela estrutura, aquela arquitetura vitoriana, imponente de 1901, ali, formada, certo, e preservada. Ninguém pode, por exemplo, demolir a Estação da Luz e construir uma estrutura arrojada. Não, aquilo lá seria um pecado capital terrível. Aquilo é preservado, assim como várias outras estações, Rio Grande da Serra, Jundiaí, que são estruturas, são antigas e estão tombadas, são preservadas, né? No caso de São Paulo, né, essas estruturas têm praticamente, né, 40 e poucos anos, 45, nessa faixa aí, né? Na faixa dos mais de 40 anos. Portanto, já fazem parte de uma arquitetura moderna, né? Então, já está começando a dar uma preservada. No caso da preservação, como se dá a preservação desses itens mais novos, da mesma maneira que se dá a preservação dos itens mais antigos, né? Você vai ter a preservação da volumetria, ou seja, no espaço da estação propriamente dito. Você não pode intervir no espaço das estações. Reformas ou restauro devem ser realizados com materiais os mais próximos do original, preservando as cores e o material em si, e qualquer obra estrutural que for feita deve ser enviada ao Compresp para que eles possam fazer uma análise prévia do projeto e aprovar ou não, né? Muito provavelmente um dos casos que talvez houve essa alteração foi a questão da reforma da Estação da Luz com a criação do mezanino subterrâneo. Isso talvez exigiu uma abordagem diferenciada. Em várias estações isso vai ser exigido por causa que isso afeta patrimônio, tem que ser feita uma série de modificações, tem que ter todo um contexto ali. Portanto, é muito importante deixar isso ali, né? A linha 1 azul, que ela já foi pensada de maneira moderna, né? Talvez ela só peca só em não ter as portas de plataforma. Por ela ser tombada, eu não sei se me vai colocar porta de plataforma em todas as estações. Acho que num longo prazo seria ideal que as estações tivessem porta de plataforma, principalmente as estações que foram citadas aqui, que no caso são 4 estações, né? Estação Santana, Portuguesa Tietê, Armênia e a Estação Liberdade. São essas as 4 estações são tombadas, então, pelo patrimônio municipal em São Paulo. Mas seria interessante, né? Mas aí teria que ter todo um contexto, teria que ver como é que se encaixaria ou não, né? Até o pessoal até pergunta, né? As plaquinhas ali da estação, elas ficam, né? A identidade visual. Provavelmente essa questão da identidade visual ela vai ser alterada assim, uma hora ou outra, né? Aliás, já existem projetos para renovação da identidade visual. Que talvez pelo caixa estar um pouco apertado no momento, o metrô não pode fazer a renovação da identidade visual, que é a substituição daquelas placas brancas ou só azuis pelas placas no padrão do que a gente tem hoje na linha 15, na linha 5, no novo trecho, né? Que é aquela placa azul em cima e uma faixa colorida. Essa cor embaixo seria, no caso, a cor correspondente a cada linha. Tem todo o padrão de cores já estabelecido, da linha 1 até a linha Onix, a CPTM, né? Tá tudo planejado essa questão, né? Em relação às cores, tem documentos já, graças a Deus eu tenho esses documentos aqui em mãos, posso dar uma lida neles depois. Aí já tá tudo feito. O que essa preservação quer colocar é de que preservar a estrutura da estação, né? Hoje, por exemplo, falando de preservação ferroviária, a gente fala que, por exemplo, uma das estações importantíssimas lá do interior do estado não estão adequadas. Vou dar um exemplo de uma que eu vi, Sorocaba, por exemplo. A estação de Sorocaba, ela não está preservada, ela está preservada estruturalmente ali, mas ela não está suntuosa, ela está um negócio largado, né?
Você tem mendigo dormindo na Gare de Sorocaba, sabe? A Gare é aquele lugar onde aquela cobertura, onde os trens entram ali, aquele é a Gare. Tem gente dormindo ali dentro, tem mendigo, tá? Dá medo de você ser vitimado ali por alguma coisa, de gente drogada, então é complicado, né? Realmente é triste. Portanto, parabéns aí, né? As estações foram tombadas, já ganharam seu selo de preservação. Se haverão intervenções nessas estações, é complicado dizer. Existem alguns projetos, talvez para a Estação Santana. Para a Estação Santana existe um projeto de uma integração com uma linha futura, né? Só lá. Mas eu acho que isso não vai chegar a alterar muita coisa, né? Provavelmente não, porque é a linha que vai, talvez, passar ali, talvez seja uma linha subterrânea, que vai para o Campo de Marte e tudo mais. Existia um projeto de um trem que ia para o Campo de Marte. Afinal, o Campo de Marte é um aeroporto. Mas, enfim. Aí a gente já está entrando em uma outra seara. Mas, parabéns a essas ações. Santana, Portuguesa GT, Armênia e Liberdade, pelo seu tombamento, estão garantidas aí na preservação. Eu recomendaria tombar Jabaquara também, cara. Foi a primeira estação de metrô ali, né? A primeira a ser construída, deveria ser tombada também, né? Porque ela tem a história pura do metrô. Eu não tive a oportunidade de ver a placa de Jabaquara. Assim que eu for para lá algum dia e poder tirar uma foto fora da estação, dou um clique ali, só ver aquela placa mitológica ali. Sou fascinado por placas de estações antigas, então é bacana. Mas é isso aí. Parabéns ao metrô de São Paulo pela importância sociocultural, arquitetônica e, sobretudo, a importância na mobilidade urbana em São Paulo durante várias gerações. E por último, não menos importante, fim de ano, né? Estamos chegando no nosso final de ano. Não sei se esse vai ser o nosso último podcast do ano. Não sei, realmente não sei, mas vamos a alguns recados então para o pessoal que vai curtir o final de ano na Paulista. De praxe, nós temos aquele show da virada na Avenida Paulista, assim como nós temos a nossa, como eu disse, a Times Square lá em Nova York, nós temos a nossa versão brasileira da Avenida Paulista, que para mim eu acho que é muito mais bonita, né, bem mais organizado. Eu sinceramente penso que a Paulista é muito mais elegante em relação a Times Square. Enfim, né, eu gosto da Paulista. Pois bem, na virada de ano, de praxe, os trens da CPTM do metrô vão operar ininterruptamente, né? Eles não vão parar, certo? Vai ser operação 24 horas. Coitado, né, do pessoal que vai ficar ali no subterrâneo, não vai poder ver a queima de fogos, né? Vai ficar andando ali comandando os trens, né? Vai ser meio depressivo para essas pessoas. Eu queria dar um salve para elas ali. Só que eu vou estar passando um ano novo com a minha família, então desculpa aí os maquinistas, né? Infelizmente vocês vão ter que passar ali. Só para quem é de carga for descer a Serra de Santos ali, ver o show de fogos da Serra do Mar, vai ser fantástico, nossa, fantástico. Mas para quem não for, infelizmente, feliz ano novo para vocês aí, que vocês consigam ter um retorno. Pelo menos alguma folga ali no dia em questão. Pois bem, as linhas vão operar sem parar, certo? Na CPTM, as estações estarão abertas para embarque até 1h da manhã, né? E ela vai operar com intervalos de 15 minutos da meia-noite até as 4h da manhã, que no caso é o período onde ela geralmente fica fechada. Lembrando que a virada de ano é de domingo para segunda-feira. Em tese, o sistema fecharia 0 horas, portanto, 1h a mais ali para entrar nos trens. No caso do metrô, o embarque até as 2 horas, com exceção da linha 4 e da linha 5, que estarão atendendo apenas até 1h. Então, para embarque, apenas até 1h. A linha 15 é a única que vai estar fora desse sistema. Ela vai fechar meia-noite mesmo e vai abrir só 4h40 da manhã, como é de costume, né? Ela vai estar normal apenas. Entretanto, para quem for... essa é a questão, né? Para quem for desembarcar. Mas como você vai desembarcar se não pode embarcar? Né? Essa questão mais complicada, né? Ela tá funcionando em tempo também, mas você não pode embarcar em uma estação depois de tal horário.
É meio esquisitinho, né? Mas enfim, as estações elas vão estar ali, né? Disponíveis até a somente para desembarque. Então provavelmente vai ter show da virada. Você pode embarcar no metrô, até 2 horas da manhã. E as outras 2 horas você pode usar para o seu deslocamento para qualquer estação do sistema, né? A transferência para a CPTM só pode ser realizada apenas pelas estações do metrô. Então as transferências estarão abertas a madrugada inteira, né? E sem contar também que a estação Consolação, né? Que está ali no meio da Paulista, ela vai ser fechada mais cedo, às 6 horas da tarde da noite, ela será fechada para maior segurança dos usuários. Quem quiser voltar, volta ali pela estação Paulista da linha 4, ou por outras estações como o Trianon MASP, que está ali, ou acho que Paraíso está no começo da Paulista, né? Pode ser por uma das duas estações que você pode. O Brigadeiro também, né? Brigadeiro também está ali, eu esqueci de Brigadeiro. Ou pela estação Brigadeiro também, que você pode sair, né? Ali do show da virada e entrar nas estações, lembrando, no metrô até 2 horas da manhã, na CPTM até 1 hora, e a virada até 4 horas, 4h40, apenas desembarque, né? Então, essa notícia do Ano Novo. Caso caso vocês passem fora aí durante o Ano Novo, se programem para não perder suas viagens. Aliás, de praxe, tem cartãozinho de trem, bilhete único, carrega ele. Não tem cartão, sou turista, compre seus bilhetes com antecedência. Não fica deixando para a última hora não, que vai formar aquela fila enorme e você não vai conseguir passar, né, na hora, no momento que você deseja. Então, atenção a esses detalhes. Use moedas, o pessoal quer que use moedas. Ouvi relatos aí de pessoas das bilheterias sofrendo porque os usuários não estão trazendo moedas. Mas provavelmente o governo. Cá entre nós, talvez o governo vá arredondar essa tarifa aí, né? Para ajudar a pessoa com as moedas. Pois bem, essa foi a notícia do Ano Novo. E é isso, esse foi mais um podcast no trecho, edição de número 16. Eu não sei se essa vai ser a última edição do ano, eu espero que não, porque tem mais um final de semana aí pela frente. Mas provavelmente não, acho que eu vou conseguir gravar assim a edição 17 até o final do ano. E postar ela antes de 2018, certo? Bom, não tem muitos recados, eu não sei com quanto tempo ficou o podcast, não sei se foi o maior que eu já fiz, se foi o menor. Acho que pelo tempo de algumas notícias pode ter ficado relativamente grande, aqui realmente teve muita coisa para falar. Eu até me exaltei ali na questão daquela mulher lá do metrô que agrediu, e o segurança agrediu ali a mulher, e a minha mídia vitimizou, né? E uma coisa que eu quero deixar bem clara é que o meu papel aqui é ser realmente o contraste dessa mídia comum. A mídia comum divulga notícias, só que ela não explica a situação. Ela não explica como são as coisas, ela não explica como o processo funciona, ela simplesmente vomita a opinião dela para fora, né? E ela não entende como as coisas são. Principalmente nesses casos que envolvem essas polêmicas de segurança, que eu fico mais revoltado, né? Então, complicado. Mas agora a gente está vendo questões de corrupção vindo à tona, mais do que nunca, acordos de delação, leniência, enfim. A verdade, né? A verdade tem perna curta, né? A mentira tem perna curta, né? Então, qualquer hora foi descoberto, e agora foi descoberto que as obras aí foram praticamente todas tiveram ali superfaturamento e combinação de preços, enfim, não houve concorrência, houve sim um ajuste de quem ia ganhar entre as empresas participantes. Triste, de fato. Mas isso foi podcast, que a gente tem que fazer é informar a notícia como ela independente das coisas, né, e pregando um respeito aí a quem merece respeito, certo? Respeito para ser respeitado, é assim que funciona o mundo. Né? Pelo menos é assim que a gente quer que funcione o mundo, né? Tem gente que não é assim. Mas, pois bem, eu agradeço a todos que ouviram o podcast até o final. Aliás, não vou me esquecer. Eu vou até dar uma googada aqui. Aproveitar que estou aqui no meu computer, certo?
estou aqui no meu computer. Isto aqui sim. Isso, pois bem. É uma recomendação, um agradecimento na realidade ao Matheus do The Highway, né? The Highway Vlog. Pois bem, dá essa dificuldade de inglês, porque o meu inglês ele é infelizmente inglês tipo indiano, né? Highway, né? É algo porco, enfim. Mas agradecimentos a ele, fez um pequeno jabá, uma pequena propaganda do meu podcast no vlog dele sobre 8 coisas que marcaram 2017, uma retrospectiva na visão dele. Realmente bastante bacana, não tem vlogs ferroviários e metroviários, eles não são tantos, existem sim, mas a grande maioria deles está centrado mais no trem de carga, como o Café Ferroviário, também tem o Geminiani, que faz trem de carga também, na LL, né, agora Rumo, né, não sei se ele tá no trem de carga ainda, né, meu negócio também é trem metropolitano e CPTM, metrô, essas coisas assim mais centradas. Bom, essa semana vai ser interessante, as coisas estão fluindo muito bem aqui, não só no canal, mas também na vida pessoal. Algumas coisas são tabus, mas outras coisas estão fluindo muito bem. 2018 tem tudo para ser um ano de virada, uma virada total na minha situação, que não estava tão boa, agora pode ficar realmente muito boa, mas nada de confirmações, né? Estou correndo atrás das coisas. Se eu conseguir aquilo que eu quero, que é o meu objetivo, eu vou contar para vocês. Talvez o canal passe por reformulações, eu até avisando que talvez o canal passe por alguma reformulação, uma mudança ali de dinâmica, para que eu possa me adequar talvez a uma nova rotina, né? Mas é isso, eu agradeço a todos vocês, inscritos do canal. Os vídeos têm pegado bastante visualização, as pessoas têm comentado bastante, tudo tem crescido perfeitamente. Claro, há seus pequenos passos, um grão de cada vez, mas tem crescido, é isso que importa. Já temos aquela zona limiar dos 100 inscritos, já estamos lá com 115 inscritos mais ou menos. Um crescimento bacana, né? De uma semana para outra, eu consegui 1, 2, agora estou com 15 a mais em basicamente uma semana. Aí fica legal de produzir conteúdo. Então é isso, agradeço. Bom, eu não dei Feliz Natal para vocês porque realmente o podcast anterior eu previa, esse aqui eu previa lançar ele no final de semana, então não dei. Então Feliz Natal atrasado para vocês. E ano novo, bom, se caso eu não lance esse podcast até 2018, até o final do ano, né? Então, feliz ano novo para quem tiver ano novo aí. Caso eu lance, eu dou ano novo de novo para vocês, certo? Então é isso, agradeço mais uma vez. E até o próximo episódio do podcast No Trecho.